bem? Primeiro vídeo aqui sabendo já que eu sou mãe do Rodriguinho. Eu já sabia que eu era mãe do Rodriguinho desde quando eu quis ter filhos. Eu já sabia que o Rodriguinho um dia viria, né? Mas hoje eu vou responder perguntas de vocês, que vocês deixaram lá na caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o meu link aqui, porque lá a gente sempre tá batendo mais papo, tá mais pertinho. Então se você gosta desse tipo de vídeo, respondendo perguntinhas, já deixa o meu like, se inscreva no canal e vem comigo. A Isabela, eu acho que é Isabela, perguntou: por que vocês sempre quiseram o nome Rodrigo? Algo específico? Gente, eu até recebi um comentário assim no TikTok falando assim: ai, nossa, tanto nome bonito, curto, pra que pôr Rodrigo, né? Nome antigo, nada a ver pra nome de criança. E eu acredito que mais pessoas pensam dessa forma, mas não quer contar, né? Óbvio, as pessoas têm sensatez. Mas eu acho que essa pergunta é muito legal. Eu acho que muitas de vocês devem ter curiosidade, porque Rodrigo, desde quando eu e o Bruno a gente pensou em ter filhos, né, em 2017 mais ou menos, a gente nem tinha Manu ainda, e a gente começou a pensar em nomes. E eu tenho um primo chamado Rodrigo, e ele tinha um amigo chamado Rodrigo, né, um colega. E toda vez que a gente falava de um desses Rodrigos, a gente falava assim, eu não sei vocês, mas a pronúncia assim, ai, o Rodrigo, tipo, o Rodrigo, sabe, é um... O Bruno e eu, a gente, ao mesmo tempo assim, Rodrigo, nome bonito, né? É um nome forte, gente. Eu acho um nome muito forte. Inclusive pra criança, né? Tipo, quantos bebês pequenos ou meninos, crianças até de, sei lá, até 10 anos de idade você conhece que chama Rodrigo? Eu só conheço o Rodrigo adulto. Então, assim, é muito forte um bebezinho chamar Rodrigo, mas é um nome muito forte mesmo. É pra ser forte. Eu acho um nome imponente, sabe? De príncipe. Quando eu pensava no nome Rodrigo, antes de visualizar o rosto dele na minha mente, antes de qualquer coisa, já vinha uma pessoa forte na minha cabeça, sabe? Forte, imponente, sabe? Príncipe, rei. Não sei, e aí a gente falou, vamos pôr o nome do nosso filho de Rodrigo? Vamos. A gente vai chamar ele de Rodriguinho. Então, desde antes de escolher o nome da Manu, se eu não me engano, a gente já escolheu o nome do Rodrigo. De origem germânica, é uma combinação dos elementos Rod, que é glória e fama, e Rick, que é senhor, rei ou poder. Olha isso! Interpretado como senhor glorioso, célebre ou poder famoso. Além de imaginar, né, os nomes dos meus filhos, eu sempre imagino as características que eles terão, assim, de personalidade. E eu sempre imaginei o Rodrigo uma criança doce, com um olhar sensível, um olhar que é apaixonante, sabe? Um menino calmo, que traz calmaria, que é leve, tudo, sabe? Engomadinho assim, sabe? Bem posturado. Um verdadeiro cavaleiro, um verdadeiro príncipe. Eu imaginei um bom ouvinte, uma pessoa que é amável, que as pessoas querem estar com ele. Eu acho muito legal você, quando você tiver um filho, você meio que pesquisar o significado do nome, porque, sei lá, eu acredito nessas coisas. Eu acho que o nome influencia bastante. Então pesquisa o nome de vocês aí, pesquisa o nome do filho de vocês, que é batata. Agora um assunto que eu quero muito conversar com vocês, que o Espírito Santo falou: não conta, conta depois. E agora chegou o momento. A Jéssica pediu, né, pra eu falar mais sobre o sonho que eu tive com o Rodrigo. O Bruno sonhou com a Manu em 2015 e ela veio exatamente igualzinho o sonho que ele teve. Então ele tinha certeza que a primeira filha dele seria uma menina. E eu sonhei com o Rodrigo, mas eu sonhei com o Rodrigo em outubro. E eu engravidei em fevereiro, então foi um sonho que ficou muito comigo, assim, durante esse tempo que eu não sabia o sexo da criança, porque esse sonho me confundiu muito. Eu até contei um pouco dele pra vocês aqui nesse vídeo, vou deixar o link aqui embaixo. Mas agora chegou a hora de contar pra vocês o sonho, assim, na íntegra. Eu acho que pra todo mundo, os meus amigos mais próximos que eu contei sobre esse sonho, edificaram de alguma forma, eles não esqueceram esse sonho. Eu acho que, como tudo que a gente passa na vida, de bom e de ruim, que tem uma lição, é legal a gente compartilhar. Eu perdi o meu bebê. Eu sei que tem gente que vai falar assim: ah, para de falar disso. Não vou parar. O problema é seu. Se quiser ouvir, ouça. Se não quiser, pode sair do vídeo. Eu perdi em outubro. Eu fiz a curetagem no dia 7 de outubro. No dia 12 de outubro, no dia das crianças, eu tive um sonho. Eu sonhei com todos os meus filhos que não nasceram ainda, né? No meu sonho, parecia um lugar, parecia um armazém. E tinha muitas coisas pra comprar. Tipo, tinha bastante brinquedo, inclusive roupa, coisa de criança. Eu olhava assim em volta, tinha muita criança na minha volta. Eu falava assim: nossa, cadê a mãe dessas crianças, né? E aí deu um estalo e falei: ah, mãe
mãe, sou eu. Aí eu, nossa Deus, e eu conversava com Deus o tempo todo durante esse sonho, né? E ele me respondia, não era só um pensamento, ele realmente, verdadeiramente me respondia. Ele falou assim, nossa, são os meus filhos. Ai, vamos lá, criançada, vamos lá com a mamãe, vamos lá escolher um brinquedo pra vocês. E eu nem sabia que era 2 de outubro, né? E aí eles estavam paradinhos assim, escolhendo o brinquedo, e eu lembro de ver a Manu com um bebezinho no colo, só que a Manu, ela já era mais alta, ela não tava do tamanho que ela é hoje, ela deveria ter, sei lá, uns 9, 10 anos, ela era bem alta, e ela tava segurando um bebezinho no colo. Do lado da Manu tinha um menino e do meu lado um outro menino que era do mesmo tamanho da Manu. Ou seja, eles eram de idades próximas, eles tinham nascido próximos um do outro. E este bebê que eu perdi, ele iria nascer no aniversário da Manu. A data prevista pro parto era 5 de maio, no dia que a Manu nasceu. Então eles teriam aproximadamente a mesma 3 anos de diferença, mas Deus teve essa sensibilidade de me mostrar mais ou menos a idade deles pelo tamanho. Então a Manu era maior. O que eu vi? Então ela tá mais velha. E tem um menino mais velho com ela. E tem uma criança menor. Vocês vão entender no final desse sonho. Esse menino, que era do tamanho da Manu, ele não desgrudava de mim. Ele ficava o tempo todo de braço dado assim comigo, sabe? E eu olhava assim e falava, vamos, escolhe aí, gente, o brinquedo de vocês, né, de presente. Nesse momento eu não tinha visto o rosto do menor ainda. Eu lembro só que ele era menor e ele era mais moreno que o maior. Ele pegava um carrinho vermelho da Hot Wheels, olha que louco. E eu pegava assim o carrinho e olhava o preço e falava assim, nossa, R$200 esse carrinho, que caro. Eles escolheram os brinquedos. Parecia que tinha mais criança, tinha mais uma criança, só que eu não conseguia identificar se era menino ou menina. Eu sabia que era um menino que tinha pego o carrinho vermelho. E cada um foi o seguinte, tipo, sabe quando vai fazendo uma fileirinha? Então a Manu tava lá na frente segurando um bebê, um menorzinho atrás dela, e aí eles andando na minha frente assim. Só que o menino mais velho, que era do tamanho da Manu, ele não andava na minha frente, ele andava do meu lado. Ele andava literalmente grudado. Aí eu falava assim pra ele, e você, filho? Você não vai escolher seu presente? Ele olhou pra mim e falou, mamãe, eu quero um chocolate. E gente, eu sou apaixonada por chocolate. Eu lembro que no sonho eu olhava pra ele e falava, meu Deus, você é meu filho mesmo, você é dos meus, caraca, você é dos meus, você gosta de chocolate igual a mamãe. E eu apertava ele assim, sabe, ele andando abraçadinho comigo e eu apertando ele assim. Eu não lembro do rosto especificamente, mas eu lembro que ele era bem branquinho, tinha o cabelo bem liso, repartido assim de ladinho, sabe? Igual antigamente, penteados mais boyzinho assim, né? Mais menino rico, virado assim pro lado. Do nada a gente entrou num carro e o Bruno tava chegando, e eu falava pra eles, gente, o papai chegou. E aí eles abriram a porta do carro e foi descendo uma, e foi descendo 2, e foi descendo 3, e foi descendo 4, foi descendo 5, desceu 5 crianças. E eu olhei e falei, tudo isso de filhos são meus filhos? Caraca, hein? A gente chegou em hotel e tinha vários quartos. Eu lembro que eu me perdi deles e eu entrei num quarto que tinha uma amiga minha lá, a Mayara. Não sei se ela tá assistindo esse vídeo, mas na época ela ainda tava grávida da segunda filha dela. E eu lembro que uns dias, quando eu perdi o bebê, ela conversou muito comigo. Ela falou que estava orando, que estava em oração. E eu vi ela com a família dela lá. E eu perguntei, mas você viu o Bruno por aí? Ela falou, não vi. E ela tá com uma barrigona assim, né? E o menininho dela brincando, o Henrique, que é o marido dela, fazendo reunião. Tipo, eu peguei pessoas que estavam muito próximas daquele meu momento de dor e parece que inseriu no meu sonho, sabe? E aí eu achei a Lari Rezende, que também é uma pessoa que, quando eu descobri que eu tava grávida da Manu, ela tava junto. Na mesma fase que eu tava grávida do meu segundo filho, ela também tava junto, ela ficou nos últimos minutos comigo, nos últimos tempos comigo. E aí eu perguntei, Lari, você viu o Bruno com as crianças? Ela falou, não, amiga, mas eu te ajudo a procurar. Eu entrei na sala e tinha muita gente, tinha 2 sofás. Um mais ou menos aqui, encostado numa parede, e um na frente. O da frente tava sentado o Bruno, com a Manu e o bebezinho. E do outro lado tinha um menininho e uma outra criança. Naquele momento eu não soube identificar se era menino ou se era menina. E aí eu falei assim, caraca, Deus, são os meus filhos. E eu lembro que na vida real, né, enquanto eu sonhava, a porta do banheiro do meu quarto estava aberta e ela fica rangendo, sabe? Ela fica nhec, 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 nhec. E aí esse som entrou no meu inconsciente dentro do meu sonho e eu sabia que eu tava sonhando, porque eu tava ouvindo o barulho da porta. E eu falava assim pra Deus, Deus, eu não quero acordar não. Se são os meus filhos, eu quero ver o rosto deles, eu quero ficar mais um pouco nesse sonho, não deixa eu acordar. E a porta fazia nhec, nhec. E aí parou o barulho da porta e eu olhava assim fascinada, cara, são os meus filhos. Aí eu falei assim pra Deus, eu vou perguntar o nome deles. Aí Deus olhou pra mim e falou, não pergunta, senão você vai acordar. E o que eu fiz? Teimosa. Fui lá e perguntei. Mas eu fui em quem? Direto no menino que tava sentado no sofazinho. Ele tava sentado, gente, bem bonito assim, ó. Sabe, uma postura assim de príncipezinho. E sentado assim, todo engomadinho. E eu sentei, agachei assim, olhando no olho dele. Falei, viu, como é que você chama mesmo? Aí ele olhou pra mim e falou, Rodrigo. E aí eu prestei atenção no rosto, ele tinha os olhos meio mel, esverdeado, uma pele mais morena, da cor da pele da Manu, o formato do rosto igual ao formato do rosto da Manu, as bochechas igual da Manu, e era uma mistura
mistura desses dois rostinhos aqui, que eu até mandei pra minha mãe essa foto desse menino, eu tenho desde 2017, 2018, quando eu quis muito engravidar, eu falava que meu filho ia ser, essa carinha ia ser bem parecido com esse menino e ia chamar Rodrigo. Mas era uma mistura desse rosto com a Manu. E eu soube que ele verdadeiramente era o Rodrigo. Pelo jeito, pelo nome que ele mesmo disse, pelo rosto dele. E eu peguei esse menino, gente, do sofá, e eu abracei ele, levei pro outro canto do sofá onde o Bruno tava sentado. E eu abraçava, eu beijava, eu pegava no rosto e eu falava assim pra ele: eu sabia que você viria, eu sabia. E eu ficava muito feliz, muito eufórica. Eu conversando com ele aqui do lado, a hora que eu olho pra frente, uma menina do mesmo tamanho que ele, praticamente. Eu não conseguia identificar se ela era mais velha ou se era mais nova que ele. Eu olhava pra ela e, gente, ela tinha a pele da cor da Manu, assim, bem marronzinha. O cabelo bem parecido com o meu, marrom. Os olhos bem marrom, então tudo muito marronzinho, sabe? Muito terroso. E ela era toda assim, ó. Aí eu perguntei o nome dela. Aí Deus falou pra mim: não pergunta, senão você vai acordar. E eu perguntei. E ela não falou Gabriela. Ela falou que ela chamava Howard. Howard é o nome de uma empresa que naquela mesma época o Bruno estava abrindo, que é uma empresa de treinamento empresarial. E Howard, em inglês, significa rugido, né? Rugido de quê? De leão. Até a logo dele, né, deles é um leão, né? De Howard, é o rosto do leão, assim. Então eu olhei pra ela e falei: e você, como é que você chama mesmo? Aí ela: Howard. E assim, eu falava, olhava pra ela e falava: Howard? Tipo, nossa Deus, eu botei o nome da minha filha de Howard, nada a ver, né? Não era Howard. E eu ficava pra ela olhando assim, e ela toda assim, ó, metidinha, sabe? Bem patricinha. E aí um adulto que tava desse meu lado aqui me interrompeu. Ele virou e falou assim: viu, crianças? Aí eu olhei pra ele e ele falou assim: a mãe de vocês conseguiu engravidar logo depois da quarentena, logo quando os pontos caíram. Aí eu olhei pra ela de novo e falei: Howard? E aí Deus me falou: eu vou te acordar, porque senão você vai estragar a surpresa. E eu acordei. Só que eu acordei em outro sonho. Eu acordei e estava deitada na mesma cama que eu estava dormindo. O Bruno estava do meu lado e ele colocava a mão na minha barriga e orava na minha barriga. E eu entendi o recado. Só que quando eu acordei de verdade, o Bruno não tava em casa, né? Então eu tava sozinha na cama e eu comecei a chorar muito, muito emocionada. Depois aconteceu isso, eu pedi pra ele orar, né? Na minha barriga. E aí eu fiquei com esse sonho. E o que eu entendi desse sonho até o momento, né? Antes de eu engravidar. Esse menino que estava do meu lado, que não desgrudava de mim, era o menino que eu perdi. E ele realmente era um menino. Eu não soube o sexo dele. Não deu tempo de ver, que eu perdi antes. Só que a Manu via ele no céu. Isso eu já falei em alguns vídeos, já até postei uns vídeos dela falando que ele tava no céu. E falava: é um menino que tava na barriga da mamãe, agora ele tá lá no céu dormindo. E ela falava isso. E Deus me confirmou através desse sonho, realmente era um menino. Então, quando eu perdi esse filho, eu tinha certeza que era um menino. E eu fiquei muito mal, porque eu falei: cara, eu perdi o Rodrigo, meu sonho. Eu perdi o meu sonho, né? E aí depois desse sonho, Deus me falou: olha, não era o Rodrigo, era outro. O Rodrigo ainda não veio. Então, por isso que ele teve essa sensibilidade de mandar no sonho um menino do mesmo tamanho da Manu. Tipo assim, ó, eles nasceram próximos, e um menininho pequeno. E eu conversei e ele falou que chamava Rodrigo. Então o maior quem era? Que não desgrudava de mim. Um dia a gente vai se encontrar e eu falei: a gente vai dar esse abraço gostoso, porque ele vai ser pra sempre meu filho. E então eu tenho certeza que o outro que eu perdi era um menino. E eu sonhei com o Rodrigo assim. E aí quando eu engravidei, desde o começo eu tava muito sentindo, sabe? Não era uma preferência, mas eu tava muito sentindo que era um menino. E eu ficava: gente, é menino. Comigo, né? Pensando, é menino. Em todas as outras, o rostinho. Olha, se fosse menina, ela ia ter que perdoar, mas o rosto tava muito masculino. E, gente, eu não sei explicar. Eu olhava e falava assim: nossa, ele tem cara de menino, não tem cara de menina. Parece que é da Manu, mas é mais grosso, sabe? Eu não sei explicar. E aí quando eu lembrava desse sonho, me confundia. Eu falava assim: cara, mas eu vi uma outra menina. Tanto é que quando eu soube que eu estava grávida, eu até pensei que Deus ia me mandar gêmeos. Eu pensei que eu ia ter um casal. E quando eu fiz a outra, tinha um só. E eu falei: cara, esse sonho ainda tem que desvendar. Não eram gêmeos, então. E por que a menina tava fazendo lá? Ela não falava que ela chamava Gabriela. E Deus falou que ia me acordar pra não estragar a surpresa. Então quem é que tá vindo? Eu não consigo identificar quem é o mais velho e quem é o mais novo. Quem é? É o Rodrigo ou é a Howard? Que é a Gabriela. Que usou esse nome só pra me confundir. Muito provavelmente, né, agora. Então quando eu pensava nesse sonho, eu ficava confusa. Mas eu sentia muito no meu coração que era um menino. Então as pessoas falam: ah, a mãe sente. A gente fica com muito medo de sentir errado, tá? E se você sentiu errado, não tem problema nenhum, a gente não é vidente. É só um palpite, a gente não tem como saber. Mas eu sentia mesmo que era um menino. E aí começou a ficar muito menino latejando na minha cabeça. Tanto é que teve uma vez que eles até falam um negócio que eu achei que ela tinha meio que soltado sem querer, que era uma menina. E aí eu comecei a ficar mais confusa. Eu falei assim: então é uma menina. E aí, sabe o que eu vou abrir meu coração aqui pra vocês? Sabe o que eu comecei a sentir? Eu comecei a ficar
Tipo, ah, não é um menino, é uma menina. Aí eu fiquei assim, aí eu orava pra Deus, né? Agora, assim, antes do chá revelação. Eu orava e falava, Deus, que se for menina, eu quero ficar feliz tanto quanto eu ficaria se fosse um menino. Deus, eu quero ficar feliz tanto quanto eu ficaria se fosse um menino. E eu fiquei orando. E aí, do nada, de repente, eu comecei a ver muitos vídeos de menina com menina, sabe? De irmãs, de menina mais velha com a nenenzinha. E toda vez que eu via esses vídeos eu me emocionava, eu achava lindo. Então eu comecei a criar na minha cabeça também situações, também histórias, se fosse menina. Eu comecei a me alegrar, eu comecei a ficar feliz, pensar, cara, também vai ser legal. E aí eu fiquei nessa, sabe, lá no íntimo, sentindo que era menino, mas também criando expectativa se fosse uma menina. Deus teve esse cuidado com os meus sentimentos até nisso, porque eu fui muito sincera quando eu pedi. Então quando a gente é sincero com Deus, Deus conhece, a gente sabe o que a gente vai falar antes mesmo da gente pensar em falar. Então quando você chega a falar e pedir, ele vai te ouvir e vai te conceder, né, esse pedido. Então ele me ajudou muito nisso. Agora que revelou, eu entendi que realmente o menino era o que eu perdi, o Rodrigo é o Rodrigo que tá aqui. E a Gabriela não era a Howard, ela parecia um leãozinho mesmo, parecia um rugido de leão. Foi só pra me confundir, pra eu não estragar a surpresa, já que eu fui lá perguntar o nome do menino. Mas Deus teve esse carinho comigo de me mandar esse sonho no meio de uma dor muito grande, pra eu entender que eu geraria mais filhos e que a promessa estava de pé. E esse foi o sonho que Deus mandou pra eu não contar naquele momento, e agora eu estou contando. A Valesca perguntou se eu estou notando alguma diferença da primeira gravidez de menina pra terceira agora de menino. Eu não acho que tenha a ver se é menina ou se é menino. Eu acho que tudo, a maioria das coisas é superstição. Mas eu tô sentindo que eu estou passando muito, menos mal. Na Manu eu passei mais mal, eu vomitei. Esse eu não vomitei nenhuma vez. Eu só mudou o gosto da minha boca, assim. E eu estou sentindo mais cansada, mas isso é fisiológico, porque eu já tenho uma criança fora da barriga, né? Então não está sendo a mesma coisa, mas eu não acho que é por conta de ser menina ou menino, não. Vocês tiveram isso? Vocês que já teve um casal? Deixa aqui pra gente saber as diferenças. A minha, acho que foi só na questão de passar mal mesmo. Foi mais tranquilo, eu senti mais sono. Vai passar mal mesmo só da Manu. E enjoei de doce. Da Manu eu comia doce pra caramba. A Jamile perguntou se o Pititinho, que é o apelido do Rodrigo, vai dormir no quarto da Manu com vocês, né? Ou com a gente. É uma coisa que eu vou abrir aqui com vocês, que eu vacilei muito no da Manu, que eu não estudei sobre a rotina, não estudei sobre o sono da criança. Eu foquei mais na educação, na formação de caráter, nas crenças, em tudo, assim, mais psicológico. E esqueci dessa parte que é fundamental. Então agora que eu vou estudar e a gente vai decidir. Mas eu acho que nos primeiros meses ele vai dormir com a gente e depois os dois vão ficar no mesmo quarto, né? Porque só tem 2 quartos nessa casa. Vai ter que ficar no mesmo quarto. A Thalita perguntou se eu já parei pra pensar como serão com as 2 crianças, se eu tô ansiosa, e a Manu como está. Eu sei, eu não romantizo a maternidade, eu sei que vai ser mais... que eu vou ter desafios, eu reconheço isso dos desafios. Mas quando eu paro pra pensar, eu procuro visualizar as coisas boas, as partes positivas, porque eu acho que a gente não deve ficar ansiando muito. Ela perguntou, tá ansiosa? Ansiedade é medo do futuro. E Deus mesmo fala pra gente pensar que já basta o mal do próprio hoje. Que já basta o mal do dia de hoje, que o amanhã nem chegou. Então a gente precisa se preocupar com o dia de hoje. Então se eu ficar pensando nos desafios de lá da frente, vou bugar agora. Então eu procuro pensar nas coisas positivas, no companheirismo deles, que a gente vai incentivar, nas brincadeiras, nos momentos divertidos, no amor entre eles. E eu acredito que vai ser mais fácil. Ela vai ter um companheiro. A Manu, ela não tem primos e ela acha que ela não vai ter primo tão cedo. Eu não tenho irmãos e os irmãos do Bruno não querem ter filhos. Então a Manu não vai ter primo. Então que ela tem um irmão, um companheiro, eu acho que eu sentia falta disso na minha infância e eu acho que tô fazendo a coisa certa pra ela. Mas os desafios que eu passei com a Manu, eu vou estudar agora pra não ter com esse e meio que consertar a Manu. Consertar, eu digo assim, no sono, né, na alimentação, na rotina. Eu acho que a gente pecou muito nisso e a gente vai fazer diferente agora. E pra terminar, Tia Esther perguntou qual foi a sensação de saber que o Rodrigo está materializado, que Deus cuidou de tudo. Cara, na hora assim que estourou a cor verde, eu tinha certeza que ia sair laranja, porque eu tava muito confusa. Aqui no YouTube, umas pessoas tentou me dar spoiler errado, tá? Que vocês tentaram me dar, que umas pessoas tentou me dar, que eu pedi carinhosamente, as pessoas, mesmo assim, foi lá, é menina, tô vendo aí pelo tubérculo. Ela tá bem, viu? Ela tá bem, para de se preocupar. Eu sei, eu conheço. Tentou dar spoiler errado, então eu comecei a pegar. Uma coisa que eu vou abrir aqui com vocês, eu tava procurando inspiração de brincadeiras pro chá revelação no PIN. E no PIN você não precisa apertar em alguma coisa pra abrir a imagem. No PIN já tem várias imagens abertas, se você viu, não tem como desver. E eu acabei vendo a diferença de tubérculo, só que tava assim, ó, pra cima menino, pra baixo menina, tava assim. E eu falei, cara, eu lembrei do ultrassom dele.
que tava pra baixo. Falei, cara, é menina mesmo. Aí eu fui lá ver o da Manu, falei, deixa eu ver se é isso mesmo. Fui lá ver o da Manu e o da Manu também tava aparecendo pra baixo. Ou sou eu que não sei ver, gente, eu não sei o que aconteceu. Isso me confundiu tanto, eu tive certeza que era menina. Só que eu sentia que era menino lá no fundo. Só que eu falei, cara, isso já deu carimbo nos dentes, o povo tá vendo que é menina. O tubérculo tá falando aí que é menina, é outra menina. Então quando saiu a cor verde, a primeira, eu só conseguia falar a seguinte frase: é o Rodrigo. Tipo, eu tava nas nuvens, eu parecia que eu tava sonhando. E a sensação de saber que Deus cuidou de tudo é que apesar de, ai, você merece, Dai, você sofreu muito, você sonhou, você obedeceu a Deus, você abdicou de coisas, né, você tá servindo a Deus, eu ainda tenho certeza que eu não sou digna das coisas que Deus está fazendo. Ai, você tá se vitimizando. Não tô, gente, a gente não é digna do cuidado de Deus, porque a gente peca tanto, a gente erra tanto, a gente é tão podre, a gente é podre por dentro. Então eu olho e falo, olha, Deus, me deu um menino, cara, meu sonho, tipo, eu não mereço tanto, não mereço estar vivendo esse sonho, mas amém, tô muito grata, tô muito feliz, gente, eu tô assim... Ai, meu Deus, eu vou ser mãe de menino. Eu sempre sonhei ser mãe de menino desde antes de ter a Manu, pra vocês terem noção. Eu achava que eu seria melhor uma mãe de menino do que de menina. Mas a gente é uma mãe boa de qualquer um dos dois, né? A gente sempre dá conta. Então é isso, gente, o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei pra caramba, mas tá aí. Tô muito feliz, quero aproveitar pra agradecer o carinho de vocês no último vídeo da revelação, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!